Quantos aqui gostam de história? História é uma coisa tão gostosa, né? História nos faz revisitar o passado. Existem histórias que são boas, histórias que são ruins, histórias que nos lembram a vida profissional, a vida acadêmica, aventuras. Pois bem, histórias que inspiram histórias. E hoje eu gostaria aqui de compartilhar uma história com vocês. Uma escola contra a lama. A história de uma pessoa que dentro da educação conseguiu compartilhar e contribuir com a vida de alunos, com a sua própria vida, com a vida de pessoas que estavam em aspecto de sofrimento e agora está com a oportunidade de transformar a vida de muitas outras pessoas em 2 estados brasileiros. Essa história, por vir da educação, eu não poderia deixar de ressaltar o grande pensamento de Paulo Freire, que dizia: educação não transforma o mundo, muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Como de fato, são as pessoas que vão contribuir e compartilhar para que o mundo seja melhor, para que nós vivenciamos novas aventuras, novas realidades, novas expectativas. Mas isso só é possível quando nós acreditarmos que é possível. Bom, toda a história ela começa como era uma vez. Só que essa história que eu quero contar para vocês, ela começa no ano de 1989. Quando esse casal aí projetou e no ano de 1990 nasceu essa criança. Esse menino bonito aí que vocês estão vendo, que sou eu, a qual estou aqui hoje para contar essa história para vocês. Esse casal de agricultores que moram lá no interior do estado, em Nova Venécia, projetou essa criança e essa criança nasceu com sonhos, como toda criança. Era um José, um sonhador. E durante a sua infância, durante a sua adolescência, sempre buscou novas realidades, sempre buscou novas conquistas. E eu me recordo bem que durante o meu período em que eu estava na escola, estudando a disciplina de ciências, química, eu sempre fui muito apaixonado por essas coisas mirabolantes, por aulas práticas e experimentais. E isso contribuiu muito para que em 2012 eu viesse me formar como professor de química. Essa experiência no ensino médio, no ensino fundamental, ela foi tão primordial na minha vida e importante que isso fez com que eu me apaixonasse pela educação. Durante o meu colegiado, a minha irmã, que também é professora de ciências, ela costumava a me colocar para desenvolver as aulas práticas, porque eu era um aluno muito imperativo, agitado dentro da sala de aula e não deixava ninguém estudar. Quando ela percebeu isso, ela então resolveu me colocar: a partir de agora você vai começar a instruir os alunos nas aulas práticas. E todas as vezes que tiver aula prática, você vai desenvolvê-las. Aquilo me fez se apaixonar cada vez mais pelas ciências. E em 2012, quando eu me formei pela primeira vez em Química, e ali eu estava com o meu diploma de graduação e havia me tornado um professor, no ano seguinte, em 2013, eu ingressei pela primeira vez em uma escola pública. E eu fui professor. Essa foi a primeira escola que eu cheguei. Quando eu cheguei nessa escola, eu me deparei com uma realidade a qual eu ainda não estava esperando. Porque dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola pública, você encontra uma educação tradicional e uma educação contemporânea, uma educação moderna. Então, um professor jovem que acaba de chegar, os alunos, eles depositam algo, uma esperança, uma expectativa muito grande nesse professor. Mas eu ainda não tinha experiência nenhuma. Como é que eu poderia contribuir de uma forma melhor dentro da sala de aula? Pois bem, através disso, através dessa percepção, eu resolvi então agregar os 2 valores: trabalhar a educação tradicional e trabalhar a educação moderna, trabalhar a educação contemporânea. Porque era isso que os meus alunos estavam buscando, era isso que eles queriam. Eu precisava de dar a oportunidade para os meus alunos, naquele exato momento, de se expressarem, de poderem dar a sua opinião e, junto comigo, desenvolver um aprendizado e, ao mesmo tempo, um ensino. Bom, como eu era professor de química, logo, professor, de que você vai dar aula? Bom, eu dou aula de química. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para todos, né, quantos gostam de química,
Talvez a maioria pode se manifestar, ou talvez a maioria também pode não se manifestar, porque realmente é um conteúdo tão complexo, né? Algo tão exigente. E quando você diz para o aluno, você vai dar aula de química, o aluno já logo coloca na mente dele duas expectativas e duas realidades. A expectativa seria que ele poderia trabalhar diversas experimentações, e a realidade é que a aula pode ser bem chata. Pois bem, só que antes de criar essa expectativa e realidade na mente do aluno, a primeira coisa que vem são questionamentos, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui hoje também fizeram no período que estavam na sala de aula. Por que estudar isso? Para que estudar isso? Quando é que eu vou usar isso na minha vida? Quem é que inventou isso? São diversos questionamentos que muitos alunos fizeram quando eu entrei na sala de aula no ano de 2013. E esses questionamentos me permitiu fazer e trilhar uma nova metodologia diferenciada. Eu preciso de transformar essa realidade, eu preciso de mudar esse conceito na vida desses alunos. Eles precisam de entender qual é a essência da química, qual é a importância de estudar química. Porque a química está inserida em todo contexto, em todo momento, em todo instante. A química está acontecendo nesse exato momento, no meu processo de metabolismo, na produção de energia das minhas células, no processo de respiração. Então o aluno precisava de entender e compreender isso. Essa é a essência da química. Bom, essa é a primeira expectativa que o aluno tem. Experiências, bombas. Eu tenho certeza que talvez no meio de todos aqui, alguém já deve ter perguntado para o professor assim, professor, nós vamos fazer uma bomba para explodir a escola? E muitos alunos me questionavam isso e eu dizia assim, não, porque se nós explodirmos a escola, eu vou ficar sem trabalho e você vai ficar sem sala de aula, então nós não vamos explodir a escola. Bom, passando-se um tempo, né, vem a realidade. E a realidade é fórmulas geométricas, cálculos químicos, conceitos e a principal tabela periódica, a complexa informação, mas a base e o contexto geral da química. Bom, quando você começa a trabalhar essa realidade, o aluno então começa a entender que a aula vai ficar chata. E como você transforma isso na vida do aluno? Será que é possível? Será que é possível fazer o aluno se apaixonar por uma disciplina que é tão complexa e contextualizada e vista por muitos, até atualmente, né, como um bicho de sete cabeças? Pois bem, através dessa história, eu quero comprovar para vocês que é possível transformar isso na vida do aluno. Bom, durante o período, então, de 2013, quando eu estava na sala de aula, eu, percebendo isso na vida dos meus alunos, eu falei, não, eu vou transformar essa realidade. O aluno precisa entender qual é o significado da química. E aí eu comecei, então, a trabalhar diversas didáticas diferenciadas na sala de aula. A primeira dela foi adaptar todo o meu plano de ensino com músicas, com paródias, para que os alunos pudessem agregar aquilo ali de uma forma gostosa para aprender. Eu trabalhava numa comunidade periférica e os alunos gostavam muito de hip hop, muito de rap, né? Eles gostavam muito dessas músicas, funk principalmente. E eu observando que o tempo todo durante as aulas eles gostavam de se manifestar com esses hits, eu resolvi pegar o plano de ensino de química e já de cara, de início em 2013, tinha acabado de chegar na escola e readaptei todo o meu plano de ensino com música, com paródias. As aulas eram maravilhosas, gostosas. Com isso, eu comecei a construir sonhos. Todos nós somos sonhadores, né? Ainda mais eu, que tinha acabado de entrar na escola, na sala de aula, jovem ainda, né? Então eu tinha muitos sonhos, eu queria transformar essa realidade. Eu queria modificar esse sonho real da educação. E ali então, comecei a enfrentar algumas barreiras, porque quando você sonha com algo, quando você projeta um objetivo na vida, você enfrenta diversos obstáculos. E esses obstáculos, eles são críticas, são invejas, são pessimismo, na maioria das vezes até o desânimo. Mas se você não desiste e persiste até o final, você tem a possibilidade de alcançar os seus resultados. E para a graça de Deus, no final de 2013, eu concluí o ano e participei de uma premiação no Estado. Essa premiação do Estado, da SEDU, me deu o título de Educador Capixaba, que é o SEDU Boas Práticas. Conquistei o primeiro prêmio na educação. Aquilo para mim foi uma maravilha, porque eu tinha acabado de entrar na sala de aula, ainda não tinha essa experiência, e conseguir conquistar um prêmio, aquilo me motivou a querer sonhar novamente.
Em 2014, eu fui para uma outra escola. E nessa outra escola, os alunos eles não tinham uma motivação muito grande para olhar para a escola com um olhar diferenciado. Então eu resolvi mudar isso dentro da sala de aula, dentro da escola, com os meus colegas. E aí nós transformamos uma escola que era uma das piores escolas do município de Nova Venécia, e era a pior mesmo, hoje numa das melhores escolas, com bons resultados, com boas qualificações, e isso foi importante. Conquistei um outro prêmio na educação, o prêmio do Inoves, um prêmio de inovação. E sempre trabalhando com tecnologias, sempre trabalhando com músicas. Bom, em 2016, eu queria transformar essa realidade. Eu queria fazer algo diferente, porque eu já estava enjoado daquela coisa monótona, aquela mesma coisa todos os anos. E aí então eu tive uma ideia. E é tão bom quando a gente tem ideia, né? Porque as ideias elas transformam. Bom, aconteceu um fato que foi considerado uma grande tragédia no país inteiro. E se eu perguntar para todos aqui, eu tenho certeza que todos se recordam, né, qual foi a maior tragédia que aconteceu há um ano atrás no nosso país? Sim, essa mesmo, a tragédia de Mariana, quando se rompeu diversos milhões de rejeitos de minérios sobre a nossa bacia do Rio Doce, que corta o estado de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. Essa tragédia, ela me permitiu abrir a minha mente para que eu pudesse levar para a sala de aula uma pesquisa científica. Porque essa tragédia, ela envolveu destruições de casas, ela envolveu desespero de pessoas. Então, eu observava que os alunos, eles questionavam muito isso dentro da sala de aula, mas eles não tinham muita informação do que seria aquilo, de como que aconteceu aquilo, qual a procedência dessa tragédia. E aí eu pergunto para você, como uma escola pública pode agregar uma grande tragédia ambiental no país com o seu método de ensino? Melhor ainda, como alunos, adolescentes de 13, 14 anos, de uma escola pública do interior do estado, pode contribuir para informações, para méritos que possam beneficiar pessoas. Pois bem, pessoal, iniciamos uma pesquisa científica. E essa pesquisa científica contribuiu com a melhoria do aprendizado dos nossos alunos e com resultados para a sociedade, que eu vou mostrar para vocês através de um videozinho. Confira aí junto comigo. O projeto surgiu na sala de aula a partir de um questionamento envolvendo o rompimento da barragem da Samarco e a contextualização da tabela periódica. Eu levei informações referentes às barragens pertencentes à Samarco e logo em seguida eu permiti que os alunos trouxessem revistas, jornais e realizassem pesquisa na sala de aula, para que produzíssemos cartazes e esses cartazes seriam utilizados na comunidade para apresentar a situação para os ribeirinhos. Também realizamos coletas de amostras, entrevistas na comunidade e levamos tudo isso para o laboratório da escola. Os alunos então sentiram a necessidade de aprofundar a pesquisa diante desses elementos e depois levar informações até esses comunitários, para que eles pudessem realmente saber qual eram os metais que estavam na água, de onde se rompeu a barragem, como que se deu a chegada dela no nosso estado e na própria comunidade de regência. Após cada análise, era contextualizado de acordo com os elementos químicos da tabela periódica e produzido o portfólio, uma desconstrução da tabela padrão, para que o aluno olhasse um outro olhar, um olhar mais atrativo, mais dinâmico, que ao olhar ele pudesse obter informações básicas. Foi mais fácil compreender a tabela periódica. Antes, eu achava que a tabela periódica era um bicho de 7 cabeças. A partir daí se deu o segundo passo do projeto, que era tentarmos encontrar uma solução para ajudar a comunidade ribeirinha de regência que não tinha água, disponível nas suas residências para o uso doméstico. E aí então desenvolvemos um filtro de retenção de minérios. Eu esperava através desse projeto que os alunos adquirissem um prévio e básico conhecimento da tabela periódica e ao mesmo tempo que nós pudéssemos encontrar uma solução que pudesse contribuir de forma imediata e de forma individual a cada comunitário afetado com a lama. Além de toda essa experiência na educação como professor, o mais importante em contribuir com uma didática diferenciada na sala de aula é saber que eu também consegui transformar a vida dos meus alunos. Veja como. Compreender a tabela periódica. Antes, eu achava que a tabela periódica era um bicho de 7 cabeças. Isso é importante. Eu desconstruí aquele método complicado, aquele método contextualizado da tabela periódica na vida dos meus alunos. E esse valor
é importante para o aprendizado, para uma educação de qualidade. Só que o melhor ainda é quando você agrega resultados à sociedade e veja o que o projeto concluiu e agregou na vida das pessoas. Os alunos trouxeram solução. Levamos soluções para pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam desesperadas, que estavam precisando de uma atenção, que eram a comunidade de regência, os ribeirinhos. E esse projeto foi tão importante que hoje ele está se espalhando em todo o estado, tanto do Espírito Santo quanto no estado de Minas Gerais. E as 3 milhões de pessoas que foram afetadas pela grande tragédia ambiental, agora podem receber um filtro em suas casas que possam filtrar as suas águas, que são as águas do Rio Doce, e poderem reutilizar de forma doméstica para suas plantações e assim sucessivamente. Isso é importante. Eu acredito que tudo isso agregou tantos valores, e aí eu entendo que a empatia ela está no ato de educar, inovar, transformar vidas, compartilhar experiências. Criem, inspirem, compartilhem, diferenciem a cada dia. Contem novas histórias a partir de hoje. Essa é a minha história, a história dos meus alunos e a história da comunidade que estava sofrendo. Muito obrigado a todos.